Sim, eu acabei de resumir uma novel e já tô partindo pra outra. Mas, deixando isso de lado, enquanto o anime de Re:Zero não volta pra terminar o arco 5, eu decidi começar a resumir a série spin-off de Re:Zero, chamada Re:Zero X. Que, diferente da novel anterior, não vou precisar resumir mais de 10 volumes. Ainda bem, porque senão eu acho que eu nem tocaria nessa novel. Aliás, só explicando pra quem não sabe, a série X é uma série que conta histórias do mundo de Re:Zero antes do Subaru ter sido invocado naquele mundo. Então sim, a gente não vai ver o Subaru em nenhum desses volumes. Bom, pelo menos não que eu saiba até agora. Vocês devem estar se perguntando do porquê eu não faço o resumo dos volumes que o anime tem que adaptar, né? E bem, é porque um certo cara que começa com Baru e termina com Su já tá resumindo os volumes. E como eu também nunca vi alguém falando da série X, eu mesmo decidi trazê-las. Eu irei trazer o resumo de todos os 5 volumes dessa série spin-off. E hoje eu vou resumir o volume 1 da light novel de Re:Zero X, O Sonho do Rei Leão. Então, sem enrolação, bora começar com esse vídeo, que ele tá bem grande. Um jovem estava correndo pelos corredores de um castelo, e a pessoa da qual ele estava fugindo era o seu tutor que estava correndo atrás dele. O nome desse garoto era Furir Lugnica, o 4º príncipe do reino de Lugnica, que definitivamente não estava afim de estudar. De repente, algo chamou a atenção do príncipe. Parando abruptamente, ele se viu incapaz de desviar os olhos de uma figura. Essa figura era uma jovem de cabelos verdes que observava um pequeno botão de flor em um canto discreto. Seu vestido verde, delicado e refinado destacava uma postura graciosa, e Furir, tomado por uma sensação desconhecida, ficou encantado. Com o coração acelerado e uma confusão de sentimentos, o príncipe se retirou, mas não sem gravar aquela imagem em sua mente. Dias depois, Furir retornou ao jardim, decidido a encontrá-la novamente. Disfarçado com um lenço para não ser reconhecido pelos criados da casa, ele finalmente viu a garota. Mas, para sua surpresa, ela rapidamente o confrontou, acreditando que ele fosse um intruso. Brandindo uma adaga com a crista de um leão, a garota o interrogou. Furir, assustado e impressionado com sua determinação, revelou sua identidade. E ao perceber o seu erro, Crush Karsten, filha da casa Karsten, ajoelhou-se e pediu desculpas. Mas Furir, fascinado, ordenou que ela lhe fizesse companhia. A partir desse encontro, os dois começaram a se encontrar regularmente no jardim. Furir descobriu o respeito de Crush pelo Rei Leão, o monarca ancestral que governava antes do pacto do reino com o dragão. Ela, no entanto, sentia-se limitada por ser uma mulher, incapaz de seguir o caminho que sua linhagem simbolizava. Furir, tocado por sua determinação e angústia, prometeu tornar-se digno de sua admiração e provar que a lealdade da família Karsten ao Rei Leão ainda podia florescer. Com o tempo, a relação entre eles se fortaleceu. Furir, inspirado por Crush, começou a estudar com mais dedicação, e a jovem encontrou no príncipe uma força inesperada para sustentar suas convicções. Vários anos se passaram e, infelizmente, o 4º príncipe não tinha tanta coragem para revelar tão cedo os seus sentimentos para Crush. E pro azar dele, a própria também não parecia ter capacidade de perceber seus sentimentos. Durante esses anos, os dois acabaram conhecendo Felix Argyle, que por conta de alguns motivos pessoais, preferia ser chamado de Ferris. Ele acabou se tornando o aluno de Crush, e logo também acabou conhecendo Furir. Com o tempo, ele criou uma conexão muito grande com os dois, e até mesmo acabou se apaixonando por Crush. O único problema era que por algum tempo, ele não teve coragem de revelar o seu verdadeiro gênero para Furir. O segredo dele acabou sendo revelado quando Furir estava sendo obrigado a se casar com uma nobre do reinado de Cusdeco. E para poder ajudá-lo, Felix teve que fingir ser sua amante. Porque o Felix e não a Crush? Bom, ela tinha obrigações no dia. Infelizmente, o verdadeiro gênero dele acabou sendo revelado, e para piorar, rumores sobre Furir preferir homens se espalhou rapidamente pelo castelo. Algum tempo depois desse problema, Felix, junto de Crush, deu uma volta pelo território dos Karstens, algo que ele gostava bastante de fazer com ela. Infelizmente, o clima não era totalmente confortável. Isso porque, há um mês atrás, Crush ajudou uma mulher que estava sendo atacada por bandidos. E por conta do seu amor por espadas e o símbolo do Rei Leão que ela sempre carregava, sua identidade foi facilmente revelada e logo chegou aos ouvidos do seu pai, que por querer que ela agisse mais como uma mulher e não como um homem, acabou punindo ela, a proibindo de por um mês ir longe do território deles. Esses problemas causados por Crush ter um comportamento mais masculino não era algo recente, e era algo que já acontecia há muito tempo.
Ao ter seu momento com Crush, Felix vai até o pai dela chamado McCarthy Karsten, que queria falar com ele. O demi-humano primeiro brinca com o velho, o chamando de desagradável por ele ter dado uma punição tão severa, o que fez o velho sentir uma dor de barriga e admitir que foi um pouco severo demais. Depois da brincadeira, McCarthy logo diz o motivo para ter requisitado a presença do gato. Faltava exatamente 2 semanas para o aniversário de 17 anos de Crush, e por mais que fosse um momento feliz, McCarthy queria dar um trabalho difícil para Felix. O trabalho era que ele fizesse Crush usar um vestido para a festa. Caso não fosse ele que pedisse a ela, Crush nem mesmo balançaria a cabeça. Não importava se era só para o público, mas ele queria que ela pelo menos se mostrasse com um vestido para as pessoas. Diferente do que Felix pensava, McCarthy não queria aquilo porque não apoiava Crush em ser mais masculina. Se dependesse dele, ela poderia seguir os seus próprios sonhos. Mas, infelizmente, ele era um duque, e enquanto ela vivesse naquela casa, ela teria certos deveres. E um desses deveres era usar vestimentas e decoro condizentes com a sua posição. Escutar aquilo acabou mudando por completo a opinião que Felix tinha de McCarthy. Ele pode não ter sido um pai muito presente e sempre tinha que forçar Crush a ser feminina, mas ele ainda assim amava sua filha. Por conta disso, Felix aceitou o trabalho. Infelizmente, o timing dessa missão acabou sendo terrível, e Felix não sabia o momento certo para fazer o pedido a Crush. E antes que ele pudesse falar sobre isso com ela, eles acabam se encontrando com Fury, que por conta de sua falta de atenção, acabou indo 2 semanas na casa Karsten antes da festa. Por mais que isso fosse idiotice, isso o deixou feliz, porque ele foi a primeira pessoa a dar os parabéns para ela. Ele costuma ver as coisas pelo lado positivo. Depois de eles ignorarem a falta de atenção do quarto príncipe, Crush, sem querer, acaba citando o fato de Fury nunca ter derrotado ela em um duelo de espadas. Isso acabou fazendo o coitado ficar de joelhos e se lamentar. Mas ele logo se recuperou e então desafiou Crush para um duelo de espadas. Fury, por 6 anos, sempre desafiou Crush, mas durante esses 6 anos, ele sempre perdeu. Porém, naquele exato dia, ele pretendia mudar aquilo. Fury acaba tendo total desvantagem, mas, mesmo todo sujo e machucado, ele se recusava a desistir daquele duelo. Isso porque, caso ele vencesse, Crush teria que começar a se vestir com roupas femininas. O motivo parecia superficial e bobo, mas a verdade era que Fury desejava que Crush, que frequentemente veste roupas masculinas e vive conforme os ideais da sua casa nobre, adote ocasionalmente um papel mais tradicional como uma jovem que também possa celebrar sua feminilidade. Entre os golpes, Fury faz uma confissão poderosa. Ele lamenta a promessa feita 6 anos atrás, que a levou a adotar permanentemente trajes masculinos. Ele admite que impôs suas próprias expectativas a ela, roubando dela a oportunidade de explorar suas facetas de sua identidade, como usar um vestido em uma ocasião especial. Ele afirma que agora deseja reparar o que considera um erro, insistindo que Crush deveria abraçar todos os aspectos de quem ela é, sem se sentir limitada. Isso acabou sendo um pequeno mal-entendido da parte dele, mas o fato dele ter uma determinação tão forte acabou surpreendendo até mesmo os espectadores daquela luta, inclusive Felix. No final, Fury caiu no chão e as espadas dos dois estavam quebradas, porém, Crush admitiu sua derrota, e isso deixou Fury feliz o suficiente para desmaiar com um sorriso no rosto. Graças a Fury, Felix conseguiu cumprir sua missão. Porém, parece que as coisas não pretendiam correr do exato jeito que eles queriam, pois Felix recebeu a notícia de que uma horda de coelhos gigantes tinha atacado um vilarejo e pelo visto planejavam causar mais destruição. E não é o grande coelho, são só coelhos gigantes mesmo. Podem ficar menos preocupados. O Duque McCarthy logo começou a reunir seus soldados para enfrentar os coelhos, porém, por saber a personalidade de sua filha, ele pede a Felix que ele mantenha tudo isso em segredo de Crush. Inclusive, tentar encobrir a sua ausência na festa, porque se ela soubesse o que estava acontecendo, ela definitivamente iria querer se envolver. E mesmo sabendo que isso seria difícil, o demi-humano decidiu tentar manter sua amada longe do perigo. Mesmo fazendo tudo o que podia, Felix estava definitivamente nervoso. Desde o início, ele adotou um sorriso falso e estava indo para lá e para cá para cumprimentar os convidados como uma marionete em uma corda. Apenas uma pessoa tinha percebido a máscara que Felix tinha adotado, e essa pessoa era Fury. Tendo 5 anos de amizade com ele, seria mais do que fácil de ele saber quando seu amigo estivesse fingindo. E para poder animá-lo,
Fury chamou Felix para uma dança, onde pelo menos por um breve momento, ele pôde se sentir tão leve que sentia que tinha asas. Depois da dança ter o acalmado, Felix, junto de Fury, foi até onde Crush estava se preparando. Só que, ao invés de vê-la com o seu vestido, eles veem ela em cima de um criado que estava amarrado. Infelizmente, Crush percebeu a ausência de seu pai, e para saber o que estava acontecendo, interrogou cada um dos servos, e ao juntar cada informação, descobriu o problema com os coelhos gigantes. E ela estava a um passo de pular da janela para ajudar o seu pai. Para ela não ir sozinha e a festa ser estragada completamente, Fury acabou fazendo um discurso para ela. E depois disso, decidiu enrolar o máximo possível os convidados. E Felix, mesmo não tendo força suficiente para segurar uma espada, decidiu ir junto de Crush para ajudá-la. Afinal, sua magia de cura seria muito útil. Impressionantemente, Crush acabou lidando com os coelhos gigantes bem rapidamente. Graças à velocidade dela, ela conseguiu chegar a tempo na sua própria festa com o seu vestido. E a simples visão dela com aquela vestimenta foi o suficiente para deixar todos os presentes de boca aberta, inclusive até o próprio Fury, que acabou a chamando para uma dança. Antes de dançar, Crush diz para todos que a partir daquele dia, ela começaria a se comportar mais como as outras pessoas esperavam dela. E ao anunciar isso, ela dança com a pessoa que ela nem imaginava que a amava. E depois daquele dia, ela se tornou a duquesa da família Karsten. Isso acabou a deixando ocupada o suficiente para ela não ter mais tempo para ter junto de Felix e Fury. Porém, eles entendiam muito bem as responsabilidades que ela tinha. 2 anos depois do aniversário de Crush, Felix precisou passar um tempo na guarda real para conseguir experiência como um cavaleiro. Por mais que ele não gostasse de ficar naquele lugar por receber vários olhares por conta de ele ser um demi-humano, infelizmente, Felix precisava daquela experiência para se tornar digno de ficar ao lado de Crush e não manchar a reputação dela. Os dias eram monótonos, mas uma parte boa é que Felix acabou criando uma pequena amizade com Julius e também Reinhard. Durante seus dias monótonos, Felix acabou recebendo a visita de Fury, que assim como sempre tem um momento bobinho com seu amigo. Porém, depois de brincar o suficiente, ele decidiu revelar o motivo de estar ali. Fury explica de que por mais que Crush tivesse dito para ele não contar aquilo para Felix, ele não pretendia manter aquilo em segredo. Basicamente, sem que Felix soubesse, Crush acabou recebendo o relato de alguns rumores sobre um mercador de escravos negociando com um nobre. E o que fez Crush ficar pasmo foi saber que esse nobre era o pai de Felix, Bean Argyle. O choque de Crush não foi pelo fato de esse nobre ser o pai de Felix, e sim por ver o nome dele novamente, algo que a deixou muito irritada. O motivo da irritação dela era porque Bean foi o motivo de os primeiros 10 anos da vida de Felix serem um inferno. Acontece que Felix é filho de 2 humanos, porém, por algum motivo, ele tinha orelhas de um animal, o que significava que houve uma traição ou o sangue dos Argyles era impuro. Por não querer que rumores se espalhassem, Bean, junto de sua esposa, trancafiou Felix em um porão por muitos anos e nunca chegou a tratá-lo como seu filho, e muito menos como uma pessoa. Felix apenas conseguiu escapar daquele inferno quando Crush descobriu da sua situação e acabou o salvando. Quando chegou aos ouvidos das pessoas o jeito que ele tratava seu filho, a casa Argyle acabou tendo sua reputação completamente arruinada. E atualmente tinha apenas uma empregada que era leal a eles. E pelo visto, eles decaíram tanto ao ponto de começarem a comprar escravos por algum motivo oculto. Por não querer que Felix se envolvesse com a família que o torturou por tanto tempo, Crush decidiu investigar a família Argyle por si mesma. O problema foi que ela acabou sendo muito descuidada. Ao entrar na casa da família, Crush percebeu que Ben parecia arrependido de ter feito o que fez com o seu próprio filho. Além de que o suposto comerciante de escravos, que se chamava Miles, parecia ser só um comerciante que trocava coisas normais. Mas o que fez ela perceber que tinha algo estranho era o fato da empregada junto deles parecer bem nervosa. Infelizmente, ela acabou caindo no truque barato do chá drogado, o que fez ela cair no chão, ainda mantendo a consciência por um tempo. Tempo o suficiente para ela ver Bean tirar sarro dela e revelar seu verdadeiro objetivo em sequestrar a duquesa da casa Karsten, trazer o seu filho de volta. Ao saber que Crush ainda não tinha voltado, Felix logo perdeu a calma e começou a ficar desesperado para salvar a sua senhora. Fury e Julius até tentaram acalmá-lo, dizendo que tinham vários guardas em volta da casa que estavam lá para defendê-la. Mas, levando em conta que Bean tinha Crush e poderia usá-la como refém, a segurança dela não era garantida. Então, depois de conversarem o suficiente, os três partiram em direção à casa Argyle. Ao chegarem aonde teriam que resgatar a duquesa, o trio acaba se deparando com uma visão tão grotesca que fez até mesmo Julius ser tomado pela raiva por alguns segundos. Na frente deles estavam os soldados que deveriam proteger Crush,
lutando contra diversos soldados que pareciam estar ao comando de Behan. Mas o que fez eles se chocarem com a visão era com o estado dos soldados inimigos. Eles não pareciam humanos, pareciam mais com zumbis. E não importava o quanto os soldados atacassem, os zumbis não cediam. O motivo de tudo aquilo era o efeito de uma magia sombria chamada de Sacramento do Rei Imortal, que Behan estava usando para manipular os cadáveres dos escravos. Essa era uma magia rara que supostamente foi criada por uma bruxa que manteve o mundo em escravidão antes que o conhecimento dela fosse perdido. Foi dito que a bruxa que criou o feitiço era capaz de trazer os mortos de volta à vida e ter a mesma aparência que tinham, mas essa parte da magia não foi transmitida. Se as coisas continuassem assim, salvar Crush demoraria muito mais do que eles gostariam, mas existia um jeito de salvá-la. Segundo os soldados, Behan apenas permitia a entrada de Felix na casa, tanto que até mesmo os zumbis simplesmente ignoravam ele. E mesmo sabendo de sua fraqueza, Felix ainda assim entrou na casa para salvar Crush. Ele foi guiado por uma empregada até o seu pai. A empregada parecia lembrar dele, mas Felix não se lembrava dela. Ao se encontrar com seu pai, ele acaba tendo definitivamente um dos piores momentos de sua vida. Seu pai, a pessoa que nunca o tratou como filho, começou a agir como se estivesse preocupado com ele. Isso acabou fazendo Felix ficar furioso e dizer que Crush foi a pessoa que deu humanidade a ele e moldou quem ele era. E Bai queria tirar essa pessoa dele. Por isso, ele apenas exigiu que ele devolvesse Crush de uma vez. Behan escutou tudo aquilo com os olhos vazios e apenas o responde dizendo que irá tolerar aquela raiva infantil. Ao ouvir aquilo, Felix tinha certeza de uma coisa: discutir com aquele homem desprezível era perda de tempo. Após pai e filho terem tido um tempo, Behan decide entrar no assunto principal. O motivo dele ter feito tudo isso para atrair Felix era para poder usar a magia de cura dele. Ao dizer isso, Behan o guia até o quarto principal da casa, onde após andarem, eles encontram o corpo de uma mulher deitado em uma cama com uma roupa funerária. Behan diz que aquela mulher era Hannah Argyle, a mãe de Felix, e atualmente ela estava morta há mais ou menos 2 anos. Porém, com sua magia de cura, Behan tem mantido seu corpo do mesmo jeito desde que ela morreu. Behan então explica de que com suas habilidades, ele só podia invocar de forma incompleta o Sacramento do Rei Imortal, e o máximo que ele podia fazer era mover cadáveres. Porém, se fosse Felix que usasse essa magia, talvez ele pudesse ir além. Talvez ele pudesse trazer alguém de volta à vida. Enquanto dizia isso, Behan começou a ficar estranho. Ele começou a coçar suas bochechas com tanta força que começou a sair sangue. Behan tirou do seu bolso um livro que estava cheio de impressões digitais e até mesmo sangue. Nesse livro, tinha os detalhes do Sacramento do Rei Imortal que foi transmitido pela família Argyle. A descrição era incompleta, mas se fosse Felix, ele descobriria o que Behan deixou de fora e poderia trazer alguém de volta à vida. Com isso, ele ofereceu um acordo. Se Felix trouxesse Hannah de volta à vida, Crush seria liberta. Por mais que Felix não quisesse usar uma magia tão desrespeitosa, ele aceitou fazer isso. Mas, antes de trazer sua mãe de volta à vida, ele percebe algo estranho no corpo dela. Ele demonstrava sinais de que ela tinha sido esfaqueada até a morte. Ao apontar isso, ele descobre que o seu pai acabou sendo responsável pela morte dela. E ao ver o olhar incriminatório do seu filho, logo acabou se entregando. Ele fez tudo isso porque o fato de ter sido traído acabou o deixando furioso, e num ataque de raiva, ele tirou a vida de sua esposa da maneira mais brutal possível. Felix deixou essa revelação de lado, e então usou a magia do Sacramento do Rei Imortal para ressuscitar a sua mãe. Ao que tudo indicava, a magia tinha funcionado, porque o corpo da mulher se levantou e se sentou na cama. Behan, vendo aquilo, quase chegou a empurrar Felix para o lado e com muita felicidade começou a falar com Hannah. Mas, ao invés de respondê-lo, Hannah de repente envolveu suas mãos em volta do pescoço dele e começou a estrangulá-lo. Behan ficou confuso com aquilo e direcionou seu olhar para Felix, que não fez nada a não ser observar. E então, ele diz para que ele encontrasse a pessoa que ele amava onde quer que ela estivesse. Nos últimos momentos de seu pai, Felix diz que o maior erro dele foi ter colocado um dedo em Crush. E após ele dizer isso, Behan finalmente acabou morrendo. Ao ter matado ele, a suposta Hannah olhou para Felix e deu um pequeno sorriso. Após isso, ela se transformou em pó.
Tendo visto tudo aquilo sem levantar um dedo, a empregada pergunta para Félix se era aquilo que ele queria para os dois. E Félix explica de que, além do feitiço estar incompleto, forçar o corpo parado a começar de novo o quebraria imediatamente. Agora, do porquê Hannah estrangulou Bale, talvez tenha sido o ódio de ter sido morta que fez o seu cadáver agir assim. Depois de explicar, Félix acaba perguntando à empregada quem ela era, e a própria apenas responde de que ela era uma simples empregada. Félix logo pede a ela para levá-lo aonde Crush estava, e a empregada diz que ela tinha tirado as correntes de Crush e que provavelmente ela escaparia sozinha, mas mesmo assim, ela começou a guiá-lo. Porém, de repente, quando eles passaram por uma porta, a empregada trancou a porta por onde eles passaram, e o que o deixou mais confuso foi que a empregada o chamou de meu querido Félix. Félix ficou confuso com aquilo, mas antes que ele pudesse pensar direito, ele começou a sentir o cheiro de queimado e percebeu que a mansão estava pegando fogo. E de algum jeito, aquele fogo tinha se espalhado bem rápido. Ainda querendo encontrar Crush, Félix começou a correr desesperadamente pela mansão. Enquanto corria, ele declarava todo o seu ódio por aquele lugar e se perguntava do porquê aquele lugar continuava o atormentando. Depois de seu discurso de ódio que ninguém ouviu, Félix finalmente acabou encontrando Crush, que estava acompanhada de Julius. Graças à ajuda da empregada e à sua magia de vento, ela conseguiu derrotar Miles facilmente e escapar. Ao se encontrar com sua amada, Félix desesperadamente começa a implorar de que ela o tirasse dali do mesmo jeito que ela o salvou anos atrás. E atendendo ao pedido dele, ela pede para Julius tirá-lo dali, o que ele aceitou com prazer. Ao saírem da casa e Félix ter se acalmado, todos viram que, por algum motivo, os zumbis que Bayan estava controlando estavam andando em direção à casa que queimava. E, segundo Julius, talvez nem mesmo os cadáveres queriam ser profanados até a morte. Quando ele disse aquilo, todos observaram a casa junto dos zumbis serem reduzidos a cinzas. Infelizmente, a felicidade de todos durou pouco, porque logo após todos terem concluído o resgate, Führer, que estava saindo de sua carruagem para se juntar a Félix e Crush, de repente, acabou perdendo o equilíbrio e perdendo a consciência, o que era bem estranho, pois ele parecia bem há alguns momentos atrás. Depois de cuidarem dele e o colocarem numa cama, começaram a examiná-lo, e não importa o que fizessem, não conseguiam descobrir que doença estava o afetando. Até mesmo Félix, que estava dando tudo de si, não estava conseguindo chegar a uma conclusão. E caso eles não conseguissem uma cura, seria questão de tempo até Führer acabar morrendo. Como se isso não fosse suficiente, todos os parentes de Führer que tinham sangue de Lugnica também estavam ficando doentes. Enquanto Crush e os outros nobres pensavam em uma maneira de salvar a família real, Félix, esse tempo todo, ficou ao lado de Führer para cuidar dele e fazer companhia. Mesmo que ele estivesse em uma situação tão precária e estivesse morrendo aos poucos, Führer em nenhum momento deixou de sorrir. Todas as vezes, ele conversava normalmente com Félix como se nada de errado estivesse acontecendo. Infelizmente, os dias de visita ao seu amigo, que antes eram até divertidos, começaram a ficar cada vez mais dolorosos. Mesmo depois de tantos dias e tantas pessoas do sangue de Lugnica morrerem, ainda não foi possível descobrir qual doença estava os afetando. E quanto mais dias se passavam, mais perto da morte Führer ficava. Ver o seu amigo morrer tão lentamente dia após dia fez Félix por um longo tempo pensar em usar o sacramento do Rei Imortal para trazer seu amigo de volta quando ele morresse. Ele ainda tinha o livro que o seu pai deu para ele. Então, se ele usasse todo o potencial de sua magia de cura e também o seu conhecimento, então, assim como seu pai disse, talvez trazer alguém de volta à vida não fosse tão impossível. Infelizmente, durante uma de suas visitas, Führer acabou o lendo como um livro e pediu para que ele não fizesse aquilo. A sua vida tinha começado quando ele nasceu e irá terminar quando ele morrer. Deixar a vida dele continuar depois dele morrer não era certo. Quando Félix se desculpou, Führer disse para ele não fazer isso. O coração dele era precioso e ele deveria ter orgulho de sua habilidade. Ele não deveria contar as feridas que não conseguiu curar, mas sim aquelas que ele poderia. Ouvindo aquelas palavras, tudo que Félix conseguiu fazer na frente de Führer naquele dia foi chorar. Então, como uma despedida, Führer diz que o tempo que eles passaram juntos foi divertido, o que Félix apenas concordou. Em uma das visitas de Crush, Führer pediu para ela levá-lo para um pequeno passeio, e esse passeio os levou para um lugar em que eles conheciam muito bem, o jardim em que eles acabaram se conhecendo. E também
Foi o jardim onde Fuller viu Crush pela primeira vez e também se apaixonou à primeira vista por ela. A conversa sobre o passado começou a florescer entre eles, e enquanto deitava no colo de Crush, Fuller finalmente declarou que ele acabou se apaixonando por ela. Ele até mesmo a surpreendeu, revelando que tinha planos incríveis para o futuro deles. Ele faria de Crush a sua rainha, e teria Felix ao lado deles como seu cavaleiro. Com isso, os três poderiam estar sempre juntos. Esse seria um motivo de satisfação como nenhum outro para ele. Depois de ter se declarado, Fuller sorriu como se estivesse orgulhoso de si mesmo e levantou sua mão até a bochecha de Crush, tocando as lágrimas que escorriam dela. Fuller, finalmente reunindo coragem, tentou dizer que amava Crush, mas, infelizmente, ele não conseguiu dizer, pois sua vida tinha chegado ao fim. Enquanto chorava, Crush abraçou o corpo de Fuller e sussurrou que gostaria de ter visto o futuro que ele tanto sonhou. Com a morte do último membro da família Lugnica, a Assembleia estava completamente preocupada com o estado do pacto com o dragão. Crush acabou ficando irritada por ouvir aquilo, pois as pessoas presentes pareciam mais preocupadas em como manipular o dragão do que ficarem tristes com o fim da linhagem real. Felizmente, a resposta para as dúvidas deles logo chegou, pois um barão chamado Leip Parielli notifica a todos dizendo que o dragão revelou o destino do reino. Segundo Leip, a tabuleta do rei dragão tinha uma inscrição que dizia que o reino encontrará 5 candidatas escolhidas pelas joias do dragão, e com uma donzela sagrada, o pacto será renovado. E para encontrar essas candidatas, eles usariam insígnias que brilhariam quando fossem colocadas na mão da pessoa que poderia liderar o reino. Sem perder muito tempo, um teste para descobrir se alguém naquela casa era digno de concorrer ao trono começou, e a pessoa que foi escolhida pela insígnia foi Crush, que não ficou nem um pouco chocada com aquilo. Ao ser escolhida, Crush se encontrou com Felix no mesmo jardim em que Fuller morreu. Crush diz o quanto Fuller acabou sendo importante tanto para ela quanto para Felix, e também diz que ela continua sonhando com o sonho do seu rei leão, um sonho que só eles poderiam realizar. Por esse exato motivo, ela faria dele o seu cavaleiro, e com sua ajuda, recuperaria o reino do dragão e tornaria realidade o sonho de sua alteza. Felix apenas concordou, e dizia que eles descobririam juntos até onde o sonho de Fuller poderia os levar. Enquanto eles se afastavam, uma única flor esperava o momento certo para florescer. E com isso, nós finalizamos o primeiro volume. Acho que com isso vocês podem ter visto as cenas da Crush e do Felix de outro jeito e até ver mais peso em outras cenas deles. Espero ter conseguido passar a emoção que esse volume passa, porque realmente eu acabei terminando ele um pouquinho triste. Se der tudo certo, o resumo do volume 2 vai sair semana que vem. Se der algo errado, eu pretendo avisá-los. Então, é isso, gente. O que vocês acharam desse vídeo? Gostaram? Não gostaram? Comentem aí, porque eu vou querer saber. Então, se você é novo no canal, por favor, se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Deixe o like, ele vai ajudar pra caramba. Não esqueça de hypar o vídeo. E então, até o próximo vídeo.